Olá, sou Irlanda, professora de língua portuguesa. Vamos continuar a prática de leitura, feedback da aprendizagem, estudo em casa. Oitavo ano, atividade 3. Descritor 14. Apresenta como habilidade distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. Fato trata-se de um acontecimento, algo realizado. Opinião é o modo pessoal, individual de encarar algum fato. Fato é algo que acontece independente de sua vontade. E a opinião é o produto de sua visão sobre esse fato. O fato é aquilo que realmente aconteceu, que existe e pode ser provado, enquanto que a opinião é o que alguém pensa que ocorreu, uma interpretação dos fatos, é o ponto de vista que uma pessoa tem a respeito de algo, que tanto pode ser verdadeiro como não. A diferença entre um fato e uma opinião pode estar bem demarcada num texto, ou pode exigir a interpretação, integração de informações de diversas partes do texto. Para que isto fique claro, observe a questão a seguir. Os livros e suas vozes. Sempre gostei muito de livros e, além dos livros escolares, li os de histórias infantis, os de adultos, mas estes não me pareciam tão interessantes, a não ser, talvez, Os Três Mosqueteiros, numa edição monumental, muito ilustrada que fora do meu avô. Aquilo era uma história que não acabava nunca. E acho que esse era o seu principal encanto para mim. Descobri o dicionário, uma das invenções mais simples e formidáveis, e também achei que era um livro maravilhoso, por muitas razões. Quando eu ainda não sabia ler, brincava com os livros e imaginava-os cheios de vozes contando o mundo. Vamos ao comando da questão 1. O trecho que contém a opinião da autora é: Alternativa A. Li os livros de histórias infantis e os de adultos. Alternativa B. Aquilo era uma história que não acabava nunca. Alternativa C. Descobri o dicionário, uma das invenções mais simples. Alternativa D. Quando eu não sabia ler, brincava com os livros. Como vocês podem observar, as alternativas A, C e D estão incorretas, porque são fatos. A alternativa B está correta, porque expressa a opinião da autora sobre o livro. Os Três Mosqueteiros, segundo ela, era uma história que não acabava nunca. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Texto 2, adolescência. Parece que dá pânico só de ouvir a palavra. A gente fica meio sem saber o que fazer. Até esquece que um dia já foi adolescente. Aliás, essa é a parte mais importante desse texto, porque se a cada reação do filho, filha, lembrássemos que um dia fomos iguais, tudo seria mais brando e tranquilo. No fundo, não é uma fase monstra, é uma fase de mudanças e de ambos os lados. De lá é a saída da infância e de cá precisa mudar a chavinha e dialogar com o filho. Não vale mais dar ordens e esperar a obediência. Adolescente precisa de escuta, porque precisa ser compreendido e se sentir compreendido. E quando ele não tem escuta dentro de casa, vai procurar em outro lugar. Vamos ao comando da questão 2. A opinião da autora é que a adolescência é uma fase, alternativa A, em que a gente fica meio sem saber o que fazer. Aqui no texto nós já percebemos, a gente fica meio sem saber o que fazer. A autora, ela fala para o adolescente, ou seja, o adulto fica sem saber o que fazer, né?
Então, é um fato, está incorreta. Alternativa B. Importante para dar ordem e esperar obediência? Não vale mais dar ordem e esperar obediência. A alternativa também está incorreta, é um fato. O autor se refere aos pais dos adolescentes. Alternativa C, na qual a gente até esquece que é adolescente. A alternativa C também é um fato, está incorreto. Até esquece que um dia já foi adolescente. A autora está se referindo aos adultos. Alternativa D, que necessita de escuta e muita compreensão. A autora está se referindo aos pais dos adolescentes e é a opinião da autora, e a alternativa está correta, né? A alternativa D. Adolescentes precisam de escuta porque precisa ser compreendido. Então, a alternativa correta, a opinião da autora, é o item D, alternativa D. Texto 3. Fantasmas da seca. Remoto aos tempos coloniais os relatos mais antigos dos efeitos da seca sobre o que hoje corresponde ao território cearense. As narrativas registravam as investidas do fenômeno natural que ameaçava as vidas de povoações indígenas ou de ascendência europeia, por vezes forçando-as ao deixar seus lares. Deixar a terra para trás era então a alternativa limite para não se parecer junto à lavoura e o gado. Fugia-se da fome e da morte, num cenário que não podia ser evitado, nem revertido, senão por intervenção divina. No presente, o sertão ainda é assolado pela estiagem. Não poderia ser diferente, dada sua geografia imutável. Contudo, o homem, sua lavoura e seus animais não são mais tão indefesos contra ela. Há desde paliativos até complexas situações estruturais, garantidas pelos saberes científicos de diversas áreas. A combinação de gestão pública, investimento de recursos financeiros e conhecimentos tecnológicos podem hoje transformar desertos em áreas férteis. Combater os efeitos da seca, garantindo o bem-estar da população citadinas e rurais e sobrevivência de arranjos econômicos locais é urgente e não pode ser negligenciado. Ignorá-la ou não honrá-la é tão mais grave quando há condições técnicas para que tal empate seja travado, com relativo sucesso e com previsível minimização dos danos provocados pelos fenômenos climáticos. Vamos ao comando da questão 3. O trecho desse texto que expressa uma opinião é: alternativa A. Deixar a terra para trás era então a alternativa limite para não se parecer junto à lavoura e ao gado. Como podemos perceber, é um fato, a alternativa está incorreta, né? Não dá para discordar. Alternativa B. Fugia-se da fome e da morte, num cenário que não podia ser evitado, nem revertido, senão por intervenção divina. A alternativa B também é um fato, né? Só o que poderia reverter seria a chave, né, no caso. Então, a alternativa também está incorreta, é um fato e não uma opinião. Alternativa C. Num presente, o sertão ainda é assolado pela estiagem, não podendo ser diferente, dada a sua geografia imutável. Também a alternativa é um fato, não dá para discordar disso, né? E a alternativa está incorreta. Vamos para a alternativa D. Combater os efeitos da seca, garantindo o bem-estar das populações cidadinas e rurais, é urgente. A alternativa D é uma opinião, né? Quem não passa por isso
Não tem, tem outra urgência, né? Então, a alternativa D é a alternativa correta. É a opinião da autora. Até a próxima.